Semana passada eu iniciei essa mensagem. Glória a Deus. Culto de restauração. Nós estamos em um mês profético. Uma palavra poderosa sobre nós durante todo esse mês, né? É um mês para gerar mansidão. Glória a Deus. 2 Samuel capítulo 9. Aleluia. Mansidão. Para quê, pastora? Nós estamos caminhando debaixo de 3 palavras: mansidão, unidade e honra. Você vê que honra ficou no último lugar, né? Então, para você adquirir os segredos de Deus, vai ter que buscar o fruto do Espírito, mansidão. Eu fiquei aqui imaginando a pastora Gi, enquanto a professora conversava com Davi, porque a gente acompanhou a aflição e quem é mãe sabe. Mas o Senhor nos faz ver, ouvir, vivenciar e ver aquilo que Ele está fazendo. Pastor, o que é isso? Ela teve que ser mansa. Porque se ela deixasse a voz da mãe falar, ela ia agir pela emoção dela e proibir. Sim ou não, igreja? Mas eu louvo a Deus que o Davi foi um profeta usado pelo Espírito Santo. E dentro da unidade, entendendo o que é reino, eles estão colhendo a honra do céu nesse mês, em nome de Jesus. Quem entendeu pode dar glória a Deus? Capítulo 9 de 2 Samuel diz assim: quem encontrou diz amém. Irmãos, não deixe de ter sua Bíblia e anotar na sua Bíblia, de papel, amém? Acompanhe pelo telão também, você que não trouxe, mas não deixe de praticar a prática de estar com a tua Bíblia. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi, e disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda da casa de Saul, não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use de beneficência, talvez em você está aí benevolência ou bondade, para que eu use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para que tu tenhas olhado para um cão morto como eu? Então chamou Davi a Ziba, filho de moço de Saul, e disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. E você dá um glória a Deus, aleluia, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom. Glória a Deus, aplaude ao Senhor. Só continuando ainda aí, você sentado, o versículo 10 diz assim: trabalhar-se-á, pois, a terra, tu e teus filhos. Aqui é uma ordem para Ziba. E os teus servos, e recolherá pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Aleluia, comerá pão à minha mesa. Esta palavra é uma palavra que mexeu muito aos nossos corações esses dias, ao meu coração principalmente, dentro de um tema para o mês todo de dezembro. Não só essa palavra, mas outras que o Senhor nos deu direção. Sobre mansidão, sobre a unidade, o propósito da unidade e a honra de Deus. A semana passada nós estivemos aqui, ministramos sobre a igreja. O cenário não muda o propósito.
Levanta a tua mão em nome de Jesus, porque eu não sei qual o cenário que você está instaurado ou inserido. Porque inserido dentro de um cenário é uma coisa, instaurado dentro de outra é outra coisa. Porque tem cenários que nos instaura lá dentro e nós não pedimos. E tem outros que o próprio Deus nos insere para que nós venhamos aprender. E debaixo desta palavra eu quero liberar sobre a tua vida que o cenário que você está hoje não muda o propósito. O cenário que você está instaurado, vivendo ou vivenciando não vai anular a promessa de Deus. Aquilo que você está enfrentando hoje, agora, ou durante todo este mês, não anula o propósito e a promessa que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Tem socorro chegando, tem resposta chegando e tem honra para você viver. A história de Mefibosete pode ser a minha e a tua história. Pode ser a nossa história. Quantos de nós não já estivemos ou estejamos passando por alguma situação que nós nos encontramos com os pés quebrados? Semana passada eu ministrei aqui, três lugares que significava na vida de Mefibosete com os pés quebrados. Mas entenda uma coisa, todos nós temos alguma semelhança com esse moço. Ele nasceu dentro de um palácio. Ele nasceu com sangue real. Seu avô rei, seu pai era herdeiro da herança se Saul não houvesse desobedecido. E entenda qual é a semelhança conosco. Nós nascemos para reinar, mas por causa do pecado nós fomos destituídos da glória de Deus. Pastor, eu não entendi. Eu e você temos o sangue de Cristo hoje que nos religa a Deus. Porém, o que foi que ele disse? É necessário pegar a cruz dia a dia e seguir a Ele. Não existe essa história de dizer que Cristo já conquistou a cruz. Sim, Ele pagou o alto preço. E a cruz, o Calvário foi o único. Mas eu e você precisamos todos os dias decidir a pegar a nossa cruz, a nossa, e segui-lo todos os dias, negando as nossas vontades, negando os nossos desejos, negando as nossas escolhas e decisões daquilo que o pecado nos leva para nos afastar da cruz. Olha para esse crente e fala assim: obedeça. Fala: nessa noite o Senhor te separou para ouvir esta palavra. Você foi chamado para reinar. Fala assim: você foi chamado para triunfar. Fala: mas o triunfo não é aqui. Fala: as bênçãos te seguirão. Mas o triunfo chama-se eternidade. O problema da nossa geração que está buscando uma vida triunfalista na terra. E a palavra do Senhor vai dizer que nós teremos bênção para correr atrás de nós. Quando nós olhamos para a história de Mefibosete, nós vamos ver um comportamento de um menino dentro de uma cidade, ou dentro de um lugar, ou quem sabe era um pequeno povoado na época, chamado Lodebar. Lodebar era o lugar dos esquecidos, dos desfavoráveis, dos quebrados, dos esquecidos. Mas entenda uma coisa, um lugar sem pasto e sem possibilidade. Talvez a tua história hoje, talvez a tua situação, a tua casa, a tua família está vivendo uma situação desfavorável. Talvez você está se sentindo esquecido, esquecida. Mas eu quero te dizer uma coisa: aquilo que você está vivendo hoje não anula o que Deus já falou ao teu respeito. Aquilo que você está enfrentando hoje não anula a palavra que Ele liberou ao teu respeito. Aquilo que você está enfrentando hoje não anula o que está contido nesse livro acerca de você. Não anula. Coloca aí Isaías 58. Foi 58? Isso, 11, que a gente caminhou a semana passada. Coloca a mão no teu coração. Fala: hoje. Fala: o meu hoje não define o meu amanhã.
Fala assim: a minha história hoje não são os capítulos ainda escritos pela mão do Todo-Poderoso. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você chegou com os teus pés quebrados, com as tuas perspectivas quebradas, com os teus sonhos anulados, com as tuas projeções quebradas. E dentro desse contexto, dentro da palavra de Deus, os pés quebrados de Mefibosete pode simbolizar o meu e o teu modo de viver, ou as nossas escolhas e decisões. Mas pastor, a vida dele, de Mefibosete, ele não escolheu passar por isso. Sim, não escolheu, mas a escolha do seu avô trouxe destruição para a sua herança. Pastor, eu não estou entendendo. As tuas escolhas hoje vai definir o futuro da tua casa. As tuas decisões hoje vai definir o futuro da tua posteridade. O que é isso? Melhora para mim. Saul, eu te escolhi. Não está escrito lá, mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus ouve a rejeição da nação que rejeitava a mão dele, Deus fala para Samuel: Samuel, o povo me rejeitou. Eles querem um rei, querem, pois eu vou dar um rei a eles. Saul, queridos, foi ungido para reinar e para governar. E sabe o que eu acho lindo? Que o homem foi tão cheio de Deus, ele saiu para procurar as jumentas do seu pai. Ele saiu num ofício, presta bem atenção, ele saiu debaixo de um ofício do pai. Ainda estava na obediência, para procurar as jumentas do seu pai. Naquela época, a jumenta era a limousine de hoje, era a Ferrari de hoje. As jumentas fugiu. Não pense que naquela época tem o que a gente tem hoje. Camelo e jumenta era quem tinha muito poder aquisitivo. Ele saiu para procurar as jumentas e Deus já tinha se provido de todo o contexto para ele voltar rei. Não despreze o momento que você está vivendo, porque você não sabe o que Deus vai fazer através dessa situação. Eu vou falar de novo, porque a nossa mania é olhar para o problema e não ver possibilidades, oportunidades. Mas o céu nos reuniu aqui nessa noite para te dizer: as tuas impossibilidades não é impossibilidade para Deus. Aquilo que te frustrou, aquilo que te fez sofrer, sangrar, o Senhor está dizendo: as tuas impossibilidades. O nosso Deus é perito em impossibilidades. O nosso Deus é perito no impossível. Eu já estou profetizando para alguém aqui. O nosso Deus é perito em realizar o impossível. E Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer na tua casa. Ele vai fazer na tua história. Mas escuta, profetiza para o teu irmão aí. Fala: é preciso obedecer. Saul, ele foi cheio da presença de Deus, mas ele desobedeceu. A palavra do Senhor, se você for ver lá todo o contexto histórico da vida dele, quando ele foi ungido, ele foi tão cheio que ele profetizou. O homem foi cheio e virou profeta. Mas a presença só ficou 7 dias dentro dele. Fala para você mesmo, você não vai profetizar para ninguém. Fala assim: eu não posso abrir mão da presença. Porque uma coisa é você profetizar com a presença, outra coisa é você liberar a palavra sem ele. Eu vou falar de novo. Uma coisa é você profetizar como Elias: não vai haver chuva, e não houve chuva. Outra coisa é eu querer profetizar se Deus já não está mais. Porque a obediência ainda é o caminho para o milagre. A obediência ainda é a porta que abre. A obediência ainda é a chave que te direciona a viver o impossível da parte de Deus. Ele desobedeceu. E a desobediência na vida de Saul trouxe ruína para sua casa. Me perdoe se você ficar bravo comigo, mas pode ficar também, não ligo não. É a Bíblia. É a Bíblia. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar.
Porque a desobediência é como feitiçaria. A gente levanta a mão, repreende a feitiçaria, a macumbaria. E Jesus está dizendo, crente feiticeiro dentro da minha casa. Aperta o cinto para tu dar glória, porque é para tu se converter, eu e tu. E nós dois sermos convertidos, nós como igreja. E Jesus olhar para nós e falar assim, hoje lá na Avenida dos Remédios, os meus filhos foi alinhado na palavra e aceitou a palavra para reposicionar, para viver o tempo de honra, de graça que eu tenho liberado. Porque a gente levanta a mão, quer repreender o inferno, mas o Senhor está dizendo, arranca a feitiçaria da tua vida, porque a desobediência gera rebeldia, e a rebeldia diante de mim é como feitiçaria. Pastora, crente feiticeiro, se eu sou desobediente, eu vou dobrar o meu joelho. Para mim orar, eu vou gerar o que para Deus? Dentro da casa de Saul vai gerar destruição. Fala misericórdia. Fala, Jesus, me perdoa. Todas poucas vozes, gente, a multidão está aqui. Fala, Jesus, me perdoa. Por todas as vezes que eu desobedeci. Seja quem for. Porque a gente desobedece nas pequenas coisas. O que é que o papai está querendo trazer para nós aqui? Cumpra princípios e eu cumprirei as minhas promessas. Eu vou falar de novo. Cumpra todos os princípios e as minhas promessas serão estabelecidas. Eu vou falar de novo para alguém entender aqui. Quando você cumpre princípios, a tua casa vai estar debaixo da bênção. Quando você cumpre princípios, a tua casa vai caminhar para o milagre. Que casa é essa? É tu e os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, a herança, o legado. Mefibosete estava dentro de um cenário que Deus já tinha estabelecido para Davi reinar. Jonatas, seu pai, faz aliança com Davi. E a aliança deles é de lealdade, fidelidade e honra. Lealdade, fidelidade e honra. Quem viver cuida da família do outro. Você tem coragem de fazer uma aliança dessa? Irmãos, quantos não querem cuidar mais nem da sua própria casa? Sim ou não? Deus está procurando homens e mulheres com o coração de Jonatas e Davi, que fazem aliança sem interesse. Olha só a palavra que a professora liberou sobre a vida do Paulo Davi. Continua no servir ao próximo. Chave para a vida dele e para os filhos dele. Que o segredo, cumprindo a palavra, ame a Deus sobre todas as coisas, esteja disponível para servir o outro. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra. A promessa de Deus hoje na minha e na tua vida, Ele está dizendo, ela não caiu por terra, ela não tem prazo de validade, mas até onde você está disponível para ir com Jesus, até onde você está disponível perder por Jesus, até onde você está disponível a encarar as coisas ruins por Jesus, até onde? Alabarabandagai. Pastor, eu não quero perder, evangelho é perder. Eu te provo. Jonatas falou, pastora Sheila, eu sei que Davi, o Senhor é contigo. A aliança deles estava embasada em unidade. Grita bem alto, unidade. Não era para a terra, era para o reino. Jonatas era herdeiro do trono de Saul. Só que Jonatas entendeu que o seu pai havia sido rejeitado e ele não tinha direito a sentar na cadeira. E que o direito estabelecido por Deus haveria de se cumprir, independente de qualquer coisa. Irmão, se fosse a nossa geração hoje, será se vamos falar de monarquia? Será se na nossa geração hoje, filho de rei, sendo príncipe, ia olhar para um amigo e falar assim, senta na minha cadeira, governa, porque eu abro mão da cadeira. Por muito menos o povo está matando. Olha para o teu irmão e fala, abre mão da cadeira. Fala, abre mão da cadeira. Porque se você abrir mão da cadeira, Deus tem uma cadeira de honra para você. Tu não entendeu, né? Abre mão da cadeira. Davi procurava agradar a Deus e Saul brigava por trono.
Davi brigava as guerras de Deus e Saul brigava as suas guerras individuais por causa do trono. No ano de 2021, eu estou meio perdida assim, sabe, nas datas. Mas não estou ficando velha, não. Quando a gente viajou a primeira vez, foi 2001? 2001. A minha irmã, Deus tomou a boca da minha irmã, uma profeta do Senhor. O bispo Adevaldo tinha viajado comigo para a Bahia para me devolver para o meu pai. Nota de devolução sem remessa para conserto. Quem entra aí na área de administração sabe o que eu estou falando. Que você tem uma nota, quem sabe aí da remessa para conserto? Não tem. Olha lá, os entendedores entenderão. Eu também já trabalhei com vendas, tenho 3 notas. E ele queria me devolver para o meu pai. Sabe o que eu acho lindo? É que quando nós chegamos na primeira cidade, a cidade que minha irmã mora até hoje, ela tinha uma mesa. A mesa dela acho que é de 8 ou 12 lugares. Preparada para eu e ele. E os filhos? Olha para o teu irmão e fala assim: Deus tem uma mesa para você. Fala assim: abre mão dos tronos. E ele vai preparar um lugar de honra na mesa. Quem está entendendo isso aqui? Sabe como a minha irmã me recebeu na porta? Recebeu eu e minha esposa. Por que, pastora? Porque o Deus de Jonatas, o Deus de Davi, o Deus de Mefibosete é o mesmo Deus meu e teu. E o Deus que visitou Samuel e falou para Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Enche o teu chifre de azeite, vem, porque eu já me provi dentro da casa do belemita um rei para mim, que tem um coração segundo o meu. Vai lá e unja. É o mesmo Deus que, enquanto o bispo Adevaldo falou: vou te devolver para o teu pai, atravessou a fronteira e foi lá na Bahia e falou: prepara uma mesa, que ele está vindo para devolver a minha filha. E recebe ele com a Bíblia aberta. E Jesus está dizendo: você tem que aprender a usar as armas espirituais. Jesus está dizendo para alguém aqui: pode estar quebrado os pés, pode estar com a alma despedaçada, pode estar em Lodebar, na terra do esquecimento, pode ter esquecido por A, por B e por C. Mas o Senhor diz: você tem uma palavra? Ele te pergunta: você tem uma palavra? Eu vou falar de novo: você tem uma palavra? Você não entendeu? Ele está perguntando: você tem uma palavra? Porque se você tem uma palavra, Ele vai cumprir a palavra. Alabaxandarabandai. Se você tem uma palavra, Ele vai cumprir. A palavra dele não vai voltar vazia. Antes fará aquilo que ela foi enviada a fazer. Quem é que tem uma palavra da parte do Pai? Oh, quem é que tem promessas da parte do Pai? Ele está dizendo: se você tem a minha palavra, você já tem o suficiente para viver a minha honra sobre a tua vida. Quando a gente chegou na porta da casa da minha irmã, o meu esposo foi constrangido. Por quem? Pela Carla, pela Cirlei. E só para você entender o segredo, ela é a filha mais velha do meu pai e eu nasci no mesmo dia que ela. Nós fazemos aniversário no mesmo dia. Deus abriu a madre com uma mulher e encerrou a madre com a outra mulher. Para falar assim: eu vou trabalhar na vida dessas mulheres para um propósito grande nessa casa. Onde é? Lodebar. A terra esquecida, seca, árida, sem possibilidades. Talvez é aqui que você está, neste lugar. Aleluia, mandagaçúbia. Mas a palavra dela foi assim, ó, começou assim, ó: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Feliz será e irá bem, comerá do trabalho das suas mãos. A sua esposa será como videira ao redor da tua
tua casa e os teus filhos como rebentos de oliveira. Levanta a tua mão. Porque Saul pecou, Jonatas morreu, mas a promessa de Deus se cumpriu na vida de Mefibosete e vai cumprir na minha e na tua vida também. Dá glória para ele. Dá glória para ele. Oh. Olha para o teu irmão, para você mesmo, fala assim: meu pai tem uma mesa. E essa mesa está preparada para eu me assentar. Talvez os teus pés foram deformados por situações. Talvez os teus pés foram deformados por circunstância, o teu andar, o teu caminhar. Talvez você entrou nesta casa aqui debaixo de tanta coisa, Lodebar. Saul morre, Jonatas morre, tudo no mesmo dia. A ama vai fugir, porque era lei naquela época, os filhos do rei do antigo rei precisava morrer. A ama pega essa criança, sai correndo, cai com ela, sofre um acidente, quebra os pés e fica aleijado de ambos os pés. A semana passada eu ministrei sobre isso, eu não quero me prender aqui aos pés quebrados dele. Mefibosete, alguém que Deus escolheu, assim como escolheu eu e você. Porque, pastora, Deus fez isso na vida de Mefibosete? Por causa de uma aliança. Eu vou falar de novo, por causa de uma aliança. Porque Davi vai falar para Jonatas: se eu morrer, tu cuida da minha família. Fazemos uma aliança, quem viver cuida um do outro. E o Senhor está dizendo para mim e para você: Deus está procurando homens e mulheres com o coração de Davi, que estão disponíveis a obedecer. Sabe o que é que o Senhor... Eu estou toda arrepiada aqui, eu estou sentindo a graça do Pai. E eu sinto a autoridade. Não coloca argumentos ou condições para você obedecer. Porque na vida do crente o abecedário é obedecer. Não tem como você sair daquilo que Deus estabeleceu. Como que eu e você vai viver promessa se eu e você não obedecer aquilo que Ele tem para a minha vida e para a tua vida? O Senhor está dizendo para nós hoje, neste lugar: Mefibosete foi alcançado por causa de uma aliança em obediência, em fidelidade, em lealdade. Qual é a palavra? Seja fiel, seja leal e honre a tua aliança. Eu vou falar de novo: seja fiel, seja leal e honre a tua aliança. O Senhor falou: tem socorro chegando. Eu falei hoje à tarde, eu falei: Jesus, quantos de nós não está como Mefibosete, se sentindo um cão morto? Porque quando ele se apresenta, ele vai falar: eis aqui o teu servo. Eis aqui o teu servo. Mefibosete tem um lugar no reino. E este lugar é servo. Eis aqui o teu servo. Vamos falar, quem ousava algum súdito olhar diretamente para o rosto do rei, falando: estou aqui, eu sou filho de Jonatas, neto de Saul, e eu vim requerer ou argumentar ou reivindicar o trono. Ele colocou a cara no pó. Ele colocou a cara no pó, se prostrou, olha só, se prostrou com o rosto em terra. O que a Bíblia vai dizer lá no livro de Lamentações? Coloca a boca nu, para que haja talvez. A Bíblia nunca usa um talvez, né? Mas lá está escrito: para que haja, não é isso? Talvez haja esperança. Mefibosete se prostra. O que está faltando para nós vivermos as bênçãos de Deus, a gente precisa quebrar as nossas estruturas. Nós precisamos desconstruir as nossas construções. Eu posso liberar uma palavra aqui? Que eu tenho vivido nesses 24 anos. É toda semana, tá bom? Deixa Deus te implodir todos os dias. Alguém já viu um prédio sendo implodido? Aquilo que você constrói, deixa o Espírito Santo implodir as barreiras que a gente constrói.
Deixa o Espírito Santo implodir os muros que a gente constrói. Deixa ele implodir as tuas defesas. Deixa ele implodir aquilo que as tuas construções humanas. Por quê, pastora? Porque depois ele vai construir aquilo que ele precisa construir. E é de dentro para fora. É de dentro para fora. E ele está dizendo: se prostra hoje, se inclina hoje diante do Rei dos Reis e reconheça que o único lugar que vai te levar a algum mérito é ser servo. É por isso que Deus usou a vida da pastora Gi para trazer um testemunho do filho hoje. Eu não falei com a pastora Gi hoje. Servir. Pega na mão de quem está perto de você. Fala: nós não podemos perder essa essência. Fala: servir. Fala assim: o trono da briga, confusão, disputa, rivalidade, competição. Fala: mas o servir dá direito a um lugar à mesa. Fala: o que você escolhe? Assentar à mesa com o rei ou brigar por um trono? Eu posso ouvir um glória? Eu posso ouvir um glória? Aleluia. Quando nós olhamos, coloca lá para mim Isaías 58. Quando nós olhamos para a vida de Mefibosete, ele estava na terra do esquecimento chamada Lodebar. Só que o dia dele ser chamado chegou. Quem já prestou aqui um vestibular ou um concurso público, alguma coisa? Quem já prestou? Quando você faz, o que é que vem dentro de você? Você não vê a hora de entrar no sistema para ver se o teu nome consta lá na lista. Sim ou não? Sim ou não? Quando você presta um processo seletivo, você fica na ânsia de que aquela pessoa que gestou o processo seletivo te chame pelo nome. Mas eu estou falando do rei que tem uma mesa preparada para você. Que visita a tua Lodebar hoje. Que vai de encontro aos teus anseios. Que vai de encontro àquilo que despedaçou, aquilo que feriu, aquilo que machucou. Aquilo que porventura estava caído no esquecimento, até mesmo teu. Porque tem promessas na minha vida e na tua vida que muitas das vezes nós nos esquecemos. E o Senhor está dizendo para nós hoje: Ele é aquele que vai te guiar continuamente. Ele é aquele que tem uma direção para você. Terra de Lodebar não é apenas terra de esquecimento. Terra de Lodebar é deserto na vida do crente, para entrar no molde de Deus, para ser preparado por Deus, para viver a honra que o Pai tem para mim e para você. Ele não vai nos levar no lugar da honra desmantelado. Ele não nos vai levar, não vai nos levar ao lugar da honra despreparados. Queridos, foi mais de 20 anos para ele ser chamado. Pastora, mas ser implodido dói mesmo. Porque você vai acordar dizendo: vou fazer isso, vou falar isso. E o céu fala assim: cala a boca. Você vai falar: eu vou fazer disso, do meu jeito. Aí vem Deus e fala assim: você cai com uma febre, com alguma coisa. Jesus fala: é do teu jeito ou é do meu? Você sabia que às vezes Deus coloca até febre em algumas pessoas para não fazer besteira? Só para lembrar que quem tem o controle de tudo é Ele. Eu quero liberar uma palavra profética aqui para a igreja. Debaixo desta palavra a qual nós lemos e debaixo de Isaías 58, o Senhor me deu essa palavra em casa e o Senhor falou assim: fala para a minha igreja que a minha promessa traz direção. Você não vai ficar sem uma direção. Pastora, que direção é essa? Deus está dizendo: o teu barco não vai ficar à deriva, porque o Deus que restaura, o Deus que ouve, o Deus que chama e o Deus que tem uma mesa, o Pai, a paternidade de um Deus que não viola quem Ele é, já preparou um lugar.
já preparou. Mas Ele está dizendo: eu tenho direção, eu vou te guiar continuamente. Enquanto Mefibosete estava sendo preparado, Deus fez Davi lembrar da aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. O nosso Deus é um Deus de aliança. Noé, eu faço a minha aliança contigo. Oh, e você vai ver o arco no céu. Será o meu concerto contigo e com a humanidade, que eu não destruirei mais a terra com o dilúvio. O nosso Deus é um Deus de aliança. Abraão, meu amigo, eu sei que você me ouve, e a minha aliança estará contigo, estará com teus filhos, estará com a tua descendência, e você será conhecido como pai de multidões. O nosso Deus é um Deus geracional, que através de Jesus restaurou a aliança quebrada no Éden. E o Senhor está dizendo: eu sou um Deus de aliança. Honra a tua aliança com Deus. Honra a tua aliança que você faz com alguém. Porque Deus não quebra aliança, é nós que quebramos. Deus não viola. Se você olhar aí, ó, não tem emenda, não tem começo e não tem fim. O Senhor está dizendo: honra a tua aliança. Porque para você viver honra, você vai precisar cumprir princípios. E a palavra do Senhor vai dizer que Davi se lembrou: quanto de nós já perdemos lugares em Deus por causa da nossa teimosia, por causa da nossa desobediência, por causa das nossas quebras de aliança, por causa da nossa indisposição de fazer aquilo que Ele nos manda. Mas eu quero liberar aqui uma palavra, porque é para alguém. Você pode se esconder, você pode até achar que Deus esqueceu de você, mas o Deus de aliança, que cumpre a aliança, Ele vai te achar. Alabarabandagaçúbia. Alabastei camandarabandai. A casa de Jonatas não foi destruída por causa de uma aliança. Pastora, mas Mefibosete teve os pés quebrados. Pastora, mas Mefibosete estava aleijado. Quem diz que Deus está olhando o defeito? Quem diz que Deus está olhando a improbabilidade? Quem diz que Deus está vendo a impossibilidade? Deus quer saber disponibilidade minha e tua. Ele quer saber se o meu e o coração está nele. Quantas das vezes nós perdemos de se assentar com Ele na mesa do Rei? Aleluia. E o Senhor está dizendo: esta noite eu quero te realinhar, porque nós somos filhos, nós somos herdeiros, e nós somos co-herdeiros da promessa. Nós somos filhos, eu vou falar de novo. Nós somos herdeiros e co-herdeiros da promessa. Tudo começa em Jesus e termina em Jesus. Tudo começa em Jesus e termina em Jesus. E Jesus te trouxe aqui nessa noite para ouvir, para eu e você ouvirmos juntos, que Ele tem uma mesa preparada, Ele tem um lugar de honra preparado, Ele tem um lugar sublime preparado. Nós achamos que nós só vamos viver, tem a terra sim ainda para viver as bênçãos dEle, mas Ele está dizendo que eu tenho ainda é muito maior, aquilo que eu estabeleci é muito maior. O cenário não vai anular o propósito, o cenário não vai parar a minha promessa. E se você crê, levanta as tuas duas mãos, porque Ele está dizendo: a minha promessa tem direção, e a minha promessa depende de um posicionamento, e o teu posicionamento vai gerar provisão, o teu posicionamento vai gerar saúde, o teu posicionamento vai gerar avivamento, o teu posicionamento vai fazer com que o Rei se lembre. Deus não se esquece. Davi olha para Ziba e fala assim: és tu, Ziba? E ele: sim, o teu servo. Há alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência, de bondade? Tem sim. Tem um filho de Jonatas. Eu imagino como o coração de Davi se alegrou.
Só que aí Ziba vai falar assim, aleijado e com os pés quebrados. Ambos os pés quebrados e aleijado. Por que Ziba falou isso? Porque na mesa do rei só se sentava nobre. Não poderia sentar na mesa do rei alguém com alguma deficiência. Fica a dica. Mas Jesus, quando ele vai subir o Calvário, ele vai falar lá no Getsemane, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Todavia não faça como eu quero, faze como tu queres. Eu imagino Jesus na Via Dolorosa. Ele estava ali olhando e falando assim, o Mauro vai estar lá em 2024 na igreja me adorando. O Diego vai estar lá, Pai. E eu não vou ver as deformidades do Mauro, do Diego, da Sheila, da Carla, do Adevaldo. Porque o meu sangue e a mesa que eu tenho preparado para eles. É por isso que na mesa da ceia, ele vai dizer para os discípulos, vocês não entendem agora? E eu entro dentro desse cenário, eu fico imaginando Jesus. A Bíblia diz que ele ora, ele prega, ele canta um hino, ele prepara a bacia, ele prepara a toalha. E depois ele fala, este é o meu corpo, que é partido por vocês. Mas tem uma mesa! 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 Labarabai! Alabastei Camadarabai! Tem uma mesa! Que vai sentar o aleijado, vai sentar o cego, vai sentar o coxo, vai sentar na mesa. Oh, o rei te chama pelo teu nome. Tem uma mesa. Eu imagino Jesus, porque ele poderia não ter cumprido, poderia, mas era propósito do Pai. O Pai nos ama tanto, que entregou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. Davi, aqui é uma tipologia de Cristo, manda chamar Mefibosete. Não entendeu? Ziba foi um instrumento também de Deus ali. Porque é assim que está a nossa geração. Deus quer homens que honram a aliança, mulheres que honram a aliança, que são fiéis e leais. Ziba vai falar que ele está vivo, mas vai mostrar o defeito. E Jesus está dizendo assim para mim e para você, na mesa do Pai, todos são iguais. Eu vou falar de novo. Na mesa do Pai não tem apóstolo, tem filho. Na mesa do Pai não tem profeta, tem filho. Na mesa do Pai não tem missionária, tem filha. Na mesa do Pai não tem o presbítero, tem filho. Na mesa do Pai não tem o pastor, o bispo, tem filhos. E papai está dizendo, eu reuni os filhos aqui para dizer que tem pão na mesa. Se coloca em pé. O Senhor quer restaurar o nosso lugar na mesa. Porque nós buscamos lugares na terra. Nós estamos vivendo uma geração que busca autoafirmação o tempo inteiro. Sim ou não? Pastor, autoafirmação, você tem o sangue de Jesus sobre a tua vida? Você carrega a marca de salvo, cristão, limpo, lavado e remido? O Senhor está dizendo para mim e para você, você consegue impactar a tua geração como uma criança? Quantos anos Paulo Davi está? 10? 11? Uma criança entrando na pré-adolescência. E eu tenho certeza que ele ouviu o pastor dele falando, quando essa pessoa está muito brava, é porque ela está pedindo socorro. Quando essa pessoa está brigando com todo mundo, ela precisa mais da tua ajuda do que você imagina.